A vida do cristão deveria ser movida por alegria. Daqui a pouco apresentarei os textos bíblicos, mas é muito importante que eu e você possamos entender a alegria, não apenas como um trilho no qual caminhamos, mas uma espécie de combustível e também de alvo que nos move. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo, nos próximos minutos nós vamos entender melhor essa verdade. Estou hoje em Santana do Cariri, no Ceará, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Mateus, no capítulo 13, no verso 44, a Bíblia diz: o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Jesus usa essa alegoria de alguém que encontra o reino de Deus. Ele fala de alguém que está transbordante de alegria e é isso que o move. A tradução brasileira usou a expressão movido de gozo, vai, vende tudo o que tem. Ou seja, ele entende a importância e a realização do reino ao ponto de se dispor a abrir mão de toda e qualquer outra coisa para priorizar o reino de Deus. Na década de 70, houve uma campanha do governo incentivando os carros que usavam o álcool como combustível e era comum você ver um adesivo nos carros ou a repetição da frase em propagandas movido a álcool. Acredito que o crente poderia, usando essa analogia, talvez carregar essa frase, movido de alegria, ou movido pela alegria. Billy Sunday, um evangelista americano conhecido, diz: se não há alegria na sua vida cristã, deve haver algum vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Nós precisamos entender que desde o momento da conversão, a alegria deveria estar nos movendo. Não apenas a realização de conhecer o Senhor, de tê-lo encontrado, da redenção dos pecados, a alegria da salvação, mas eu e você precisamos de fato entender e compreender a responsabilidade de ser movido pela alegria, de andar nela. E isso é algo que não depende apenas de Deus. Não diz respeito apenas àquilo que Deus faz, mas diz respeito também à minha e à sua responsabilidade. Aliás, a palavra de Deus nos diz em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Outra tradução diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. É possível viver de alegria, de um gozo profundo. E quando eu olho para essa declaração que o apóstolo Paulo faz, inspirado pelo Espírito Santo, em primeiro lugar, nós vemos um imperativo. Esse imperativo é uma ordem, regozijai, alegrai-vos no Senhor. Em segundo lugar, eu quero destacar que isso não tem nada a ver com as circunstâncias, porque diz alegrai-vos sempre no Senhor. E todos nós sabemos, além do fato de que a palavra de Deus corrobora, sustenta essa visão, a vida ela é cíclica e as circunstâncias mudam. Mas quando recebemos uma ordem de nos alegrar sempre, significa que essa alegria ela deve acontecer a despeito das circunstâncias. E em terceiro lugar, nós precisamos entender qual é o fundamento da alegria. E diz, alegrai-vos, o imperativo, sempre a despeito das circunstâncias, no Senhor. Nós não nos alegramos das circunstâncias, nós nos alegramos no Senhor. E é por isso que, a despeito das circunstâncias, podemos ter alegria. Eu quero fatiar essa declaração de Paulo, alegrem-se sempre no Senhor, nesses 3 pontos, e começar destacando que a alegria não ocorre por si mesmo. Apesar de ser fruto de um toque inicial do Senhor na conversão, de quando encontramos o reino de Deus, há uma ordem, ou seja, um imperativo. Eu e você precisamos entender que há uma responsabilidade da nossa parte, porque se deixarmos que as coisas se conduzam apenas pelas circunstâncias, nós não viveremos essa alegria. Aliás, tem gente que vive a alegria inicial, que diz respeito ao toque do Senhor, mas não consegue permanecer andando nessa alegria. Um exemplo disso é o que nós lemos em Mateus 13, nos versos 20 e 21, quando o Senhor Jesus explica o significado daquela semente que caiu num solo rochoso, pedregoso. Ele diz o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Apesar da alegria inicial que vem como resultado do encontro com a palavra, há pessoas que não sobrevivem às circunstâncias.
Por quê? Não entenderam a sua responsabilidade. Estão esperando que a alegria ocorra por si mesma, permaneça por si mesma, e isso não é verdade. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que o diabo só consegue tirar a alegria de um crente se deixamos ele fazer isso. Se nós temos um posicionamento de preservar e proteger a alegria, nada poderá roubá-la. Aliás, em João 16, 22, Jesus diz: assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez e o coração de vocês ficará cheio de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando cremos nisso e decidimos caminhar nela, entendendo que a alegria do Senhor é a nossa força, tudo muda. Bom, em segundo lugar, além de reconhecer o imperativo, que demanda o entendimento de que a alegria não ocorre por si mesma, mas nós temos responsabilidades em relação a ela, temos que olhar essa questão de viver a alegria a despeito das circunstâncias. Eu percebo que o apóstolo Paulo, no contexto da declaração de Filipenses 4:4, ele vai nos mostrar que podemos viver a alegria a despeito das circunstâncias, quando nos versículos 11 a 13, de Filipenses capítulo 4, o apóstolo diz: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, nós podemos viver contente, nos alegrarmos independentemente das circunstâncias. Ele diz: sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E no final ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas acreditam que a frase tudo posso naquele que me fortalece é posso realizar. Na verdade, Paulo está dizendo eu posso suportar, eu posso aguentar o tranco. Por quê? Porque o nosso humor não vem das circunstâncias. A nossa força, na verdade, ela procede de Deus a despeito das circunstâncias. E quando entendemos essa verdade, tudo muda. Podemos, como diz Tiago, capítulo 1, verso 2, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Isso significa que não dependemos das circunstâncias para ter alegria, mas que podemos ter alegria a despeito das circunstâncias. Mesmo quando olhamos as provas, devemos pensar não no processo que enfrentamos, mas no resultado final, que significa o nosso crescimento. O Salmo 64:10 diz: o justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Algo que nós podemos dizer é que a alegria caminha junto com a confiança. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Então, a razão de podermos nos alegrar a despeito das circunstâncias é porque nós confiamos em Deus. Não dependemos daquilo que as circunstâncias nos dizem, mas confiamos no Senhor. Atos 5:41 nos mostra os apóstolos saindo da prisão, cheios de alegria, rejubilando por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome do Senhor. Isso nos ensina e reforça cada vez mais a verdade de que a alegria na vida do cristão não deveria ser circunstancial. Mas como afirmei desde o início, além do imperativo, regozijai-vos, além da definição sempre, ou seja, a despeito das circunstâncias, a Bíblia mostra qual é a nossa fonte. Ela procede do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E um texto que me chama a atenção desde que era garoto. Eu lembro que eu via isso em quadros na casa dos nossos irmãos cristãos. Era comum ter quadros com esse versículo. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. A sua destra, delícias perpetuamente. Eu e você precisamos entender a importância de encontrar no Senhor a fonte da nossa alegria. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 11, nosso Senhor faz uma afirmação que nos ajuda a distinguir o que é alegria natural de espiritual. Jesus diz: tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e para que a alegria de vocês seja completa. Quando ele fala minha alegria e a alegria de vocês, ele está falando que a nossa alegria natural jamais será completa sem a alegria dele. É por isso que não podemos depender das circunstâncias, porque as circunstâncias promovem mera e unicamente a alegria natural. Mas eu e você precisamos encontrar algo no Senhor. Eu e você precisamos encontrar algo na presença de Deus. Aliás, há uma relação muito forte nas Escrituras entre a alegria e a pessoa e a obra do Espírito Santo. Gálatas 5 nos diz que o fruto do Espírito é alegria. Romanos capítulo 14, verso 17, nos faz a seguinte afirmação, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria que procede de Deus
da própria ação do Espírito Santo não depende das circunstâncias. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 6, ele diz: vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Ou seja, a despeito de circunstâncias difíceis, há uma alegria vindo com a palavra de Deus, por obra do Espírito Santo. E é nesse lugar que eu e você precisamos aprender a viver. Um lugar onde os apóstolos entraram e permaneceram. Você vê gente como Paulo e Silas na cadeia, mas a Bíblia diz: perto da meia-noite não dormiam, não deixavam ninguém dormir, orando e louvando a Deus, apesar de estarem presos, de terem sido açoitados, de ninguém terem cuidado das feridas, porque o motivo de alegria deles não era circunstancial, era o Senhor. Nós precisamos entender que muito mais do que aquilo que Deus pode fazer aqui nesse ambiente terreno e nas circunstâncias, nós temos ainda acima de tudo a alegria da salvação. Por isso nosso Senhor diz, quando os discípulos voltarem empolgados por ver a autoridade do nome de Jesus funcionando quando expulsavam demônios, ele disse: regozijai-vos antes, porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Foi ele que mandou expulsar demônios, foi ele que garantiu a autoridade do nome dele, o resultado que tiveram. Ele não estava dizendo que não era para alegrar naquilo, mas havia um motivo de alegria maior do que Deus mudar as circunstâncias. É o fato de que eu e você viveremos para sempre com o Senhor e podemos comungar com Ele e ser sobrenaturalmente sustentados pela sua alegria. Então que eu e você possamos ser movidos pela alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é a ordenança bíblica.